Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula sobre tendências pedagógicas na prática escolar. Pois bem, nós estamos aqui numa sequência de aula onde nós apresentamos a vocês anteriormente 4 aulas que se referiam às tendências pedagógicas liberais, né? A saber, a tendência tradicional, a tendência renovada progressivista, a tendência renovada não diretiva e, por último, a liberal tecnicista, né? Agora nós estamos apresentando para vocês uma série de aulas sobre a pedagogia progressista. Perceba que agora, nessa pedagogia progressista, em contrário à liberal, nós temos aí uma tentativa de se desprender completamente dos valores capitalistas que têm as suas rédeas estendidas até os braços do ensino, da educação. Então, nessa tendência progressista, nós falamos aqui da tendência progressista libertadora, né, que foi preconizada, né, por Paulo Freire, e agora nós vamos falar da tendência progressista libertária, tá certo? Bom, então, para dar continuidade, nós vamos apresentar nessa perspectiva qual que é o papel da escola. Muito bem, então, assim, o papel da escola nessa perspectiva é de exercer uma transformação na personalidade dos alunos, num sentido libertário e autogestionário. Então perceba, a ideia é mostrar que o aluno faz parte de um sistema socioeconômico, do sistema social, e ele precisa assumir o protagonismo diante dessa situação. O aluno precisa assumir um protagonismo diante da sociedade e preparando ele para assumir esse protagonismo diante da sociedade, a escola progressiva libertária, ela vai ter então a perspectiva de trabalhar um sistema de autogestionamento. Ou seja, o próprio aluno vai aprender a gerir todo o processo de tomada de decisão, todo o processo de coletividade que a escola trabalha, né? E nessa perspectiva, lapidando essa habilidade, essa capacidade de se comunicar em grupo, de interagir com todo o meio, ele vai estar, na perspectiva dessa tendência pedagógica, se preparando para, quando se inserir completamente na sociedade, ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele já iniciou lá na escola, tá certo? Então, assim sendo, essa escola instituirá, com base na participação grupal, mecanismos institucionais de mudança. Então perceba que aqui sai de cena aquele protagonismo do professor. Nós também não temos o protagonismo agora voltado apenas para um aluno ou para o aluno, mas o protagonismo agora ele é voltado literalmente para a coletividade. E quando a gente fala em coletividade, a gente parte da perspectiva de horizontalidade, onde o professor e o aluno têm ambos direitos iguais e deveres iguais. No entanto, vai prevalecer nessa perspectiva a decisão da maioria. Então, dessa forma, a escola trabalha com a organização de assembleias. Então, as assembleias servem para que as mudanças de atitude, os mecanismos de tomar decisão possam ser compartilhados, né, e tomados a decisão na coletividade. Então, temos também, nessa perspectiva, a existência de conselhos, né, a existência de eleições, né? Então aqui se predomina, sobretudo, o aspecto democrático, né? Existe também a presença constante de reuniões, né? Então, e também a presença dentro da escola de associações. Então perceba que todas as ações que nós presenciamos agora dentro dessa escola, dessa escola libertária, são assim ações que estão voltadas para a coletividade, tá certo? Então perceba que objetivando que o aluno, né, uma vez atuando nessa instituição externa, ele possa ser levado, né, para tudo que aprendeu lá fora. Então ele vai aprender isso na escola, né, essa tomada de decisão, esse trabalho de forma coletiva, e quando ele estiver agora sendo literalmente inserido na sociedade, como um trabalhador, como um cidadão, como um elemento que vai ali se candidatar ou que vai eleger alguém, ele possa estar envolvido nessa perspectiva de que as tomadas de decisões elas precisam se dar de forma coletiva, né? Não passando por cima de decisões que priorizem mais este ou aquele grupo, mas atendendo, né, nesse viés aí algo que seja bom para a maioria. Quais são a prerrogativa dos conteúdos que são ensinados nessa escola? Então perceba, as matérias elas são colocadas à disposição do aluno, porém não são o quê? Não são exigidas.
Isso faz lembrar uma pedagogia que a gente trabalhou lá naquela tendência, que é a tendência libertária, né? A tendência liberal. Nós tínhamos lá uma pedagogia que mostrava que existe uma metodologia que é a não diretiva. Né? Nessa tendência não diretiva, o aluno é facultado a escolher as disciplinas que ele quer fazer e o que ele não quer fazer. Então perceba, são um instrumento a mais, porque o importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo, especialmente a vivência de mecanismos de participação crítica. Então, assim, não faz sentido a escola que trabalha dentro de uma perspectiva de coletividade, dentro de uma perspectiva em que vai haver o respeito à opinião contrária, essa escola impor. Então, assim, existe ali um cardápio, por assim dizer, de disciplinas, de conteúdos, né? E os alunos, em forma coletiva, vão escolher aqueles tópicos que eles desejam estudar, as disciplinas que eles desejam ter, tá certo? O conhecimento aqui não é a investigação cognitiva do real, e para extrair dele um sistema de representações mentais, mas a descoberta das respostas às necessidades e às exigências da vida social. Então, agora, mais do que nunca, nós temos aqui uma representação de um modelo de ensino que visa preparar o aluno para todas as dificuldades, para todos os embates que ele vai encontrar lá na sociedade. Então aqui a escola literalmente está de mão dadas, né, com o que ele vai viver lá fora. Os problemas que ele experienciar, os problemas que ele viver aqui dentro da escola precisam ser uma extensão do que ele vai encontrar lá fora ou vice-versa, né? A escola tem que imitar a sociedade para preparar ele para essa sociedade ou o contrário, né? A sociedade vai estar ali imitando a escola. Então, dessa forma, os conteúdos propriamente ditos são os que resultam da necessidade e interesses manifestos pelo grupo e que não são necessariamente nem indispensavelmente as matérias de estudo. Então pode ser que você tenha ali como conteúdos aqueles conteúdos que estão no currículo clássico, ou pode-se criar também novos currículos, novas disciplinas, né? Então essas características, como a gente disse, elas remetem à perspectiva de Carl Rogers, né? Que é aquela tendência renovada não diretiva, né? Porém, essa tendência renovada não diretiva, como a gente abordou nas aulas anteriores, ela fazia parte daquela perspectiva, né, liberal. Ou seja, ainda havia ali os pressupostos do capital. Aqui, o único aspecto em que se aproxima dessa perspectiva de Carl Rogers, que de certa forma também influenciou, foi o fato dela ser uma tendência o quê? Não diretiva. O que significa não diretiva? Não é obrigatório para o aluno estudar determinados conteúdos, receber tais conteúdos. Aí ele é facultado, né, o direito de escolher o que estudar, tá certo? Qual é a metodologia de ensino que nós percebemos nessa tendência? Pois bem, na sua vivência grupal, na forma de autogestão, os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria instituição, graças à sua própria iniciativa e sem qualquer forma de poder. Então perceba que não existe aqui como metodologia o emprego do poder na mão de uma única pessoa, né? Então o professor ele não detém o poder sozinho na sala de aula, assim como nenhum aluno detém o poder de forma individualizada na sala de aula. Como vocês puderam perceber, a gente está falando desde o início, né, que as tomadas de decisão aqui vão se basear no coletivo, tá certo? Trata-se de colocar nas mãos dos alunos tudo o que for possível. Então perceba que essa escola precisa realmente ter uma metodologia que coloque na mão do aluno a responsabilidade a qual ele vai ser chamada lá na frente, quando estiver literalmente interagindo com a sociedade, na condição aí de um colaborador, né, na condição de um cidadão que vai escolher os seus representantes ou que será representado por algum grupo, né? Então, o conjunto da vida, as atividades e a organização do trabalho interior da escola, menos a elaboração dos programas e a decisão dos exames, que não dependem nem dos docentes, nem dos alunos. Então, como protagonismo agora, o que nós temos? Temos a coletividade, tá certo? Então, esses alunos têm a liberdade de trabalhar ou não, ficando o interesse pedagógico na dependência de suas necessidades ou das dos grupos. Perceba que o que predomina aqui é a coletividade, a presença da pluralidade, tá certo? Relação professor-aluno. Então, mais uma vez, né, a pedagogia institucional visa, em primeiro lugar, transformar essa relação professor-aluno
no sentido da não diretividade, isto é, considerar desde o início a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à base de obrigações e ameaças. Então, essa escola ela tenta se libertar dessa perspectiva em que se trabalha o aspecto de obrigação, o aspecto da ameaça, o aspecto da punição. Então, ela tenta ela tenta extirpar todas essas relações que dão a entender a perspectiva de verticalidade, né? Ela trabalha numa perspectiva de horizontalidade e de uma tomada de decisão de forma, né, coletiva. Embora o professor e o aluno sejam desiguais e diferentes, nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno, né? Em se impor suas concepções e ideias sem transformar o aluno em objeto. Então, o professor pode até colocar, né, alguns aspectos que se referem às diferenças socioculturais que ele tem, né? No entanto, isso não pode ser colocado de forma obrigatória ou punitiva ou determinante, tá certo? O professor é um orientador e um catalisador, ou seja, ele se mistura ao grupo para uma reflexão em comum. Então achei muito feliz aqui esse termo que o autor dessa literatura, desse livro que nós usamos como referência, usou, que é a função de colocar ali o professor como um catalisador. Ora, quem lembra das ciências naturais, especialmente de química, sabe que o catalisador, lá na matéria de química, é um dispositivo que faz parte da reação, porém lá no final ele sai, ele não toma parte do produto que acontece numa reação. Ele só é um dispositivo que acelera a velocidade de uma reação. Ele só é um dispositivo que facilita a ocorrência de uma determinada reação, né? Então o professor, na verdade, ele vai ser um mero catalisador. Ele vai estar presente apenas para facilitar o processo de interação e no final da transformação ele vai sair, né, onde ele já executou ali o seu papel e ele sai ileso, sem efetivamente causar, né, nenhum dano maior a essa coletividade, tá certo? Bom, se os alunos são livres frente ao professor, também o professor é livre em relação aos alunos. Então, o professor, por exemplo, ele pode, por exemplo, se recusar a responder uma pergunta e permanecer em silêncio. Então, assim, nós temos algumas relações de poder que são ali priorizadas, sobretudo nas tendências, né, liberais, e essas relações de poder, ela não existe de forma nenhuma nessa tendência. Então, o aluno não é obrigado a nada, mas o professor também não é obrigado a nada. No entanto, quando acontece a ausência de ação por parte do aluno ou por parte do professor, isso é debatido em grupo, né? E o que vai acontecer a partir dali é uma decisão que o grupo vai tomar, tá certo? Olha só, o autor diz assim, ó, entretanto, essa liberdade de decisão, ela tem um sentido bastante claro. Se um aluno resolve não participar, o faz porque não se sente integrado. Mas o grupo tem a responsabilidade sobre este fato e vai se colocar a questão. Quando o professor também se cala diante de uma pergunta, seu silêncio tem um significado educativo que pode, por exemplo, ser uma ajuda para que o grupo assuma a resposta ou a situação criada. Então, assim, embora haja o furto em se realizar uma ação, que é por parte do professor ou por parte do aluno, isso precisa o tempo todo, nessa tendência, ser levado em consideração que diante disso o grupo agora assuma o protagonismo das ações que estão sendo desenvolvidas em torno disso, tá certo? Então a relação professor-aluno, no mais, ao professor então cabe essa única função de conselheiro e outras vezes a função de instrutor/monitor, à disposição do grupo. Perceba o coletivismo que nós temos essa tendência. Então, em nenhum momento esses papéis do professor se confundem com o modelo, pois a pedagogia libertária recusa qualquer forma de poder ou de autoridade, tá certo? Então, assim, tem muitos autores, inclusive, que falam que ela é uma pedagogia que está voltada mais para as linhas anárquicas, né? Para o anarquismo, né? Eu não acredito que seja bem uma perspectiva de anarquismo, né? Mas eu acredito que seja uma perspectiva mais democrática, mais coletiva, tá certo? Pressupostos de aprendizagem. Então, as formas burocráticas das instituições existentes, por seu traço de impessoalidade, comprometem o crescimento pessoal.
Então perceba que nessa tendência procura-se extinguir todos os traços, né, de pessoalidade. Então procura-se aqui dar uma conotação de impessoalidade, ou seja, de coletividade, para que essas formas burocráticas que existem na sociedade possam ser vagarosamente sendo rompidas, né? Então, assim, essa é a preocupação de imitar fidedignamente no ambiente escolar o que a sociedade vivencia. Então, a ênfase na aprendizagem informal, via grupo, e a negação de toda forma de repressão visam favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. Tá vendo? Quando a gente olha para um fragmento desse aqui, ó, a negação de toda forma de repressão, então, assim, é o que motiva muitas pessoas falarem que essa tendência é uma tendência anárquica, né? Eles acreditam que é uma tendência em que vai fazer com que o aluno se rebele contra a sociedade. Na realidade, não. A gente tenta compreender que esse processo é um processo que vai tornar esse cidadão um cidadão mais crítico, né? E que não vai reproduzir na sociedade um ser egoísta, né? Mas um ser que tem ali as suas decisões pautadas na coletividade. A motivação está, portanto, no interesse em crescer dentro da vivência grupal, pois supõe-se que o grupo devolva a cada um de seus membros a satisfação de suas aspirações e necessidades. É utópico, né, gente? É muito bonito a gente olhar essas perspectivas, né? Infelizmente, elas não podem ser aplicadas em qualquer sociedade. Percebe-se que alguns países, né, têm aí sociedades mais igualitárias que permitem isso, né? No entanto, a gente ainda vive nessa perspectiva da educação algumas utopias, né? Mas assim, já está escrito, já está posto, já tem modelos em funcionamento, né? Compete a nós agora, devagarzinho, construir uma sociedade que volte para esse viés aí do ensino, né? Então, somente o vivido, o experimentado, é incorporado e utilizado em situações novas. Dessa forma, o critério de relevância do saber sistematizado é seu possível uso prático. Por isso mesmo, não faz sentido qualquer tentativa de avaliação da aprendizagem, ao menos em termos de conteúdo. Tá certo? Então, ela tenta abolir, nessa perspectiva de verticalização, de obrigatoriedade, até o aspecto da atividade avaliativa, da aprendizagem. Né? Então, assim, não existe a prerrogativa de uma avaliação formal, como a gente conhece, por exemplo, das tendências, né, liberais, ok? E outras tendências pedagógicas que são correlatas, né, como a gente falou, então, assim, a pedagogia libertária, ela abrange quase todas as tendências anti-autoritárias em educação. Entre elas a anarquista, a psicanalista, a dos sociólogos e também a dos professores progressistas. Então, assim, é uma tendência que tenta abarcar outras tendências que existem, né, pegando um pouquinho da característica de cada uma delas, tá certo? Bom, eu coloquei aqui no final como referência alguns importantes pesquisadores, né, que defendem, que escrevem, que falam sobre essa tendência, né? Entre eles Michel Lobrot, né, Adolfo Vasquez, né, Maurício Trindberg e esse último que é um professor muito famoso aqui do FMG, o Miguel Arroio, tá certo? Ok? Então essas são as nossas referências bibliográficas. Agradeço a sua atenção, ao seu momento de dedicação aos estudos, ok? Um abraço, valeu, até a próxima.